Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma jornada de biologia e mais um ano letivo. E o nosso primeiro tema é taxonomia ou sistemática, que é o ramo da biologia que se encarrega de classificar, de dividir os seres vivos, todos os seres vivos, em grupos afins. O objetivo da taxonomia ou sistemática é organizar para melhor compreender. Imagina que você chega no supermercado e você não tem as divisórias de alimento, limpeza, você encontra tudo bagunçado. De fato, tua vida ficaria bem complicada e por conta disso mesmo é que no supermercado você tem várias alas com os mais diversos produtos organizados conforme a sua função. Na biologia, isso ocorre de forma semelhante. Toda a diversidade biológica, todos os seres vivos, eles são agrupados conforme as suas características em grupos, aquilo que nós chamamos de grupos taxonômicos, táxons ou categorias taxonômicas. Aquele que é conhecido hoje ainda como pai da taxonomia, da sistemática, é o sueco Carl von Linné, mais conhecido como Linneu, que criou 5 das mais importantes categorias taxonômicas e ainda o sistema binomial de nomenclatura. No seu Sistema Naturae, publicado em 1756, Linneu publicou os princípios básicos da classificação biológica. Ele estabeleceu a espécie como a unidade de classificação, entenda a espécie como um grupo de organismos semelhantes, que apresentam muitas características em comum e que, quando cruzam, em geral, originam uma descendência fértil, têm condição de originar uma descendência fértil. Como já dito, ele criou as categorias taxonômicas, 5 categorias taxonômicas, propôs o latim como o idioma oficial da taxonomia e também, como já dito, ele criou o sistema binomial de nomenclatura. Ele simplificou os nomes científicos das espécies, utilizando apenas 2 termos para a sua construção. Antes de Linneu, as espécies conhecidas tinham um nome que mais parecia uma frase. Na verdade, eram uma frase. Então, Linneu simplificou tudo isso. Ele criou o sistema binomial de nomenclatura. E, para exemplificar, temos aqui 2 animais. Temos o leão, Panthera leo, e a onça, Panthera onca, que o leão, nome popular, e Panthera leo, nome científico, nome técnico. Onça, nome popular, nome científico, Panthera onca. Percebam a utilização de 2 termos para cada nome científico. O primeiro termo diz respeito a um substantivo qualquer, e o segundo termo é um adjetivo. O primeiro termo corresponde ao gênero ao qual a espécie faz parte, é uma categoria taxonômica, é o chamado epíteto genérico, e o segundo termo, o adjetivo, é o chamado epíteto específico ou termo específico. O gênero é um conjunto de espécies semelhantes. Pode ser utilizado isoladamente, você pode se referir, por exemplo, ao leão, né, utilizando o termo genérico Panthera, mas jamais você pode se referir ao leão como leo, que é o termo específico utilizado para esse animal, epíteto específico utilizado para esse animal. Para a construção de um nome científico, de qualquer espécie, existem algumas regras internacionais, inclusive. Os nomes científicos, por exemplo, devem ser escritos em latim ou termos latinizados, que pareçam estar em latim. O epíteto genérico, o termo genérico, o gênero deve ser escrito com inicial maiúscula, o epíteto específico deve se iniciar com letra minúscula. Quando manuscritos, os nomes científicos devem ser sublinhados, e quando digitados, eles devem ser colocados em itálico ou em negrito, ou mesmo também sublinhados. Quando se escreve um nome científico de uma dada espécie, qualquer espécie, o autor daquele nome ele pode ser referido. No caso, você coloca o sobrenome dele, no caso aqui, Trypanosoma cruzi, foi catalogado por Carlos Chagas, então a gente coloca o Chagas aqui no final. Se ele for muito conhecido, basta você pôr a inicial e um pontinho logo depois. Só por curiosidade, o Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas, ou trypanosomise. Aqui eu tenho as 5 categorias taxonômicas, os 5 táxons, criados por Linneu, para agrupar as espécies conhecidas, do mais simples para do menos para o mais abrangente nós temos. Espécie,
Gênero, que é um conjunto de espécies, ordem, que é um conjunto de gêneros mais aparentados, classe, que é um conjunto de ordens mais aparentadas, e o reino, que seria um conjunto de classes. Posteriormente, outros cientistas adicionaram mais duas categorias taxonômicas. Família, que seria um conjunto de gêneros, e o filo, que seria um conjunto de classes. Filo ou divisão. Esse termo divisão ele é usado unicamente para fungos e para plantas. Se bem que hoje em dia se usa filo para tudo. Ilustrando a coisa aqui, nós temos uma espécie bem conhecida, canes familiares, o cão doméstico, todos os cãezinhos, quando acasalam, têm condição de originar uma descendência fértil, portanto, eles fazem parte da mesma espécie, só que tem alguns organismos, alguns animais que são muito parecidos com os cães. Por exemplo, o lobo. O nome científico do lobo é o Canis lupus. O coiote, nome científico do coiote, Canis latrans. E o chacal, que tem como nome científico Canis mesomelas. Pelo menos esse chacal aqui, o chacal de dorso preto. Todos esses animais são colocados no mesmo gênero, que é nomeado como Canis, gênero Canis. No entanto, os animais que fazem parte do gênero Canis são aparentados a outros de gêneros distintos, como os que fazem parte do gênero Vulpes, a raposa vermelha, organismos de gêneros distintos, mas que apresentam características em comum, podem ser agrupados num grupo maior conhecido como família. A família que abriga cães e raposas é nomeada de família dos canídeos. É conhecida como família dos canídeos, Canidae. No entanto, os organismos da família Canidae, eles são muito parecidos com outros mais, como, por exemplo, os que fazem parte da família dos felídeos, os gatos, os leões, os leopardos, as onças. Por conta disso, eles são colocados num grupo maior que nós chamamos de ordem. A ordem em questão é a carnívora, ordem carnívora. Tem algumas características, dentre as quais o fato desses animais apresentarem dentes caninos bem desenvolvidos. Animais da ordem carnívora são semelhantes a animais de outras ordens, como, por exemplo, os bovídeos. Todos esses animais serão agrupados numa categoria taxonômica comum, conhecida como classe. No caso, classe mamália, o grupo dos mamíferos. Grupo de animais que apresentam glândulas mamárias utilizadas para produzir o leite, será o alimento de um novo ser nos seus primeiros momentos de vida. Os animais da classe mamália apresentam características que também estão presentes em outras classes, como, por exemplo, a classe dos répteis, a classe dos anfíbios, a classe das aves. Por conta disso, eles são colocados no mesmo filo. O filo em questão recebe o nome de Chordata. Todos esses organismos apresentam, em um dado momento do seu desenvolvimento embrionário, uma estrutura de sustentação conhecida como notocorda. Animais do filo Chordata são semelhantes, apresentam características comuns a outros filos, como, por exemplo, filo molusca, grupo dos moluscos, lulas, polvos, caramujos. Como também nós vamos encontrar essas mesmas características no filo Annelida, o grupo das minhocas, filo Arthropoda, que é o grupo dos insetos. Todos esses organismos que eu acabei de citar apresentam células eucariontes, são heterotróficos e, em geral, apresentam tecidos verdadeiros e alimentam-se por ingestão. Linneu, para classificar os seres vivos, ele se baseava em características anatômicas, o que já era uma evolução em comparação com o sistema adotado por Aristóteles, por exemplo, que se baseava até mesmo no habitat dos indivíduos. Ele considerava o fato de um indivíduo ser aquático, terrestre, aéreo. Ele poderia colocar no mesmo grupo, por exemplo, moscas e aves. No entanto, com o advento da teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, desenvolveu-se aquilo que nós conhecemos como sistemática filogenética, que procura classificar os seres vivos com base nos estudos, nos aspectos evolutivos dos organismos, utilizando-se basicamente de genética e bioquímica comparada. E para refrescar a memória, a teoria evolucionista coloca a ideia de que
Todas as espécies existentes hoje apresentam um maior ou menor grau de parentesco e há a possibilidade de uma determinada espécie acumulando características novas ao longo do tempo, isso não se dá da noite para o dia, isso acontece ao longo de milhares, milhões de anos, dar origem a uma nova espécie. A sistemática filogenética baseia-se naquilo que nós conhecemos como homologia evolutiva, que considera estruturas que, mesmo apresentando funções diferentes em organismos diferentes, apresentam as mesmas estruturas embrionárias ou estruturas de mesma origem embrionária, como, por exemplo, as asas dos morcegos, as nadadeiras de baleias, as patas dianteiras de gatos e os membros superiores humanos, que têm as mesmas estruturas ou estruturas muito similares e que tiveram a mesma origem embrionária. Tais estruturas homólogas diferenciaram-se em estruturas de diferentes funções por conta de uma pressão ambiental em função dos hábitats diferentes buscados pelos ancestrais das espécies viventes. Isso é o que nós chamamos de divergência evolutiva, modificação de estruturas em função da adaptação de diversas espécies, de diferentes espécies a ambientes distintos, ou a modos de vida diferentes. É o contrário daquilo que nós conhecemos como convergência evolutiva e analogia evolutiva, que é o desenvolvimento de estruturas que referem-se a estruturas semelhantes ou aspectos morfológicos semelhantes, mas que não guardam relações evolutivas. O peixe-boi, ele tem uma estrutura corporal muito parecida com as tartarugas marinhas, com os pinguins, com os golfinhos, que também são muito parecidos com os tubarões, no que diz respeito ao aspecto morfológico externo, a forma física, e todos eles também têm um aspecto corpóreo muito semelhante ao réptil extinto conhecido como ictiosauro, mas isso aqui não guarda nenhuma relação evolutiva, pelo menos mais próxima. Todos esses animais, eles têm esse formato hidrodinâmico em função do ambiente que eles escolheram para viver. Então, como já dito, a sistemática filogenética baseia-se nos aspectos evolutivos para abrigar as espécies viventes em grupos. E a esses grupos nós damos o nome de clados, e eles são colocados em árvores, como estas que estão sendo apresentadas aqui, as chamadas árvores filogenéticas. Árvores porque cada clado, cada raminho de uma árvore filogenética lembra de fato o ramo de uma árvore. A teoria evolutiva explica a grande diversidade de espécies que nós temos a partir do acúmulo de características que vão surgindo e vão se mantendo, conforme a vantagem de se mantê-la. Essas características ou conjunto de características que vão surgindo ao longo do tempo e se mantendo, nós chamamos de sinapomorfias, e que são responsáveis pela distinção de um dado grupo de organismos em relação a um grupo ancestral. Nesta pequena árvore filogenética, nós temos, por exemplo, um determinado grupo de organismos que, em um determinado momento, distingue-se de um anterior em função de uma sinapomorfia, de uma novidade evolutiva que surge, uma ou mais novidades evolutivas. Esse grupo aqui seria colocado num clado que eu vou chamar de clado X. O tempo vai passando e surge mais uma novidade evolutiva, nos forçando aqui a separar um grupo de organismos aqui para colocá-lo num outro clado, o clado A. O tempo vai passando, mais uma novidade evolutiva responsável pela formação do clado B. O tempo vai passando, surge mais uma novidade evolutiva, formando aqui dois clados irmãos ou grupos irmãos, o grupo C e o grupo D. Aqui nós temos uma árvore filogenética que representa o que nós temos aqui de mais conhecido no reino animal. Um ancestral comum, muito semelhante aos nossos protozoários atuais, que em um determinado momento formaram uma primeira massa multicelular que deu origem aos espongiários, às esponjas, e um outro grupo permanece, as esponjas, de um lado. De um outro lado surgiram outras novidades evolutivas, outras sinapomorfias que deram origem aos corais. Em um determinado ponto, nós tivemos mais uma bifurcação, formando aqui de um lado as tênias e de um outro lado grupos que originaram as lombrigas, os caracóis, as minhocas, os insetos. E no último grupo nós tivemos a distinção de um dado grupo de animais que originaram as estrelas do mar e aparentados
e ainda os vertebrados. No início da década de 90 foram propostos grandes grupos conhecidos como domínios: Arquea, Bactéria e Eucária. As arqueas são muito semelhantes às bactérias, apresentam uma única célula procarionte, são organismos procariontes, são encontrados no tubo digestório de alguns animais e em regiões vulcânicas. Elas são semelhantes, mas ao mesmo tempo geneticamente muito distintas das bactérias, das conhecidas bactérias. E por conta disso, as bactérias são colocadas no outro grupo, o chamado domínio bactéria. Todas as bactérias são formadas por uma única célula procarionte, pode ser individual ou colonial, pode formar colônias, são patogênicas ou de vida livre, fotossintéticas ou não. E por fim nós temos os organismos eucariontes, todos os eucariontes, protistas, que são os protozoários e as algas multicelulares ou unicelulares, os fungos, as plantas e os animais, todos eles colocados num domínio comum conhecido como Eucária. E aí nós temos as 8 categorias taxonômicas principais, partindo de espécie, a unidade de classificação, até domínio, que é a unidade de classificação, a categoria taxonômica mais abrangente. E aí nós temos os grandes grupos de organismos, os grandes grupos de seres vivos hoje na Terra, e aí nós temos as bactérias e as arqueias, que são todos unicelulares, organismos unicelulares procariontes. Temos os protoctistas, que são unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, apresentam núcleo envolvido por uma membrana carioteca, todos eles desprovidos de tecidos verdadeiros, são os protozoários e as algas. Temos os fungos, que fazem parte do reino fungi, são organismos unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e que se alimentam por absorção. As plantas fazem parte do reino vegetal, o reino plante, que são organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos, fotossintetizantes, conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. E por fim, os animais, todos organismos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, não temos a condição de produzir nosso próprio alimento e nos alimentamos por ingestão. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo.